Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre a Fleury. Fleury é uma importante empresa no setor de saúde no Brasil. Então vamos embora. Uma coisa que eu quero deixar importante aqui antes do vídeo começar é que isso não se trata de qualquer tipo de recomendação ou análise de ativo. O único objetivo é mostrar para você do que eu faço e do que eu me baseio antes de comprar ou não uma ação. Vamos lá, o setor da saúde, segmento de medicina diagnóstica. Uma coisa importante que eu acho legal de citar o setor é que ele é um setor com muita pulverização e não tem nenhuma empresa que domine ele 100%, ou seja, tem várias empresas atuando e é difícil você ter uma empresa com um domínio muito grande, como por exemplo a BR Distribuidora tem domínio sobre seus postos, inclusive vai ter o vídeo aí no card. Não é fácil ela crescer organicamente, por isso ela tem que fazer várias aquisições, o que deixa o capital da empresa, na verdade o fluxo de caixa da empresa um pouco afetado por isso, inclusive o lucro. A principal atividade dela é a atuação no segmento premium, ou seja, no segmento mais sofisticado e no segmento intermediário, ou seja, ela atua nos segmentos ligados aos planos de saúde e assim ela tem uma correlação, não uma correlação, mas ela tem uma ligação muito forte às pessoas que têm plano de saúde e depende bastante disso. E ela diz que ela não busca atuar no varejo porque ela não quer ficar competindo preço com as outras empresas e prefere dar uma diferenciada no serviço. As vantagens competitivas que eu enxergo ser uma marca forte que atua no mercado desde 1964, ela ser a principal empresa do segmento premium no Brasil com mais de 50% do market share e mesmo assim ainda está se expandindo no mercado intermediário. Ela conta com uma rede de 54 unidades mais 36 de expansão, ou seja, isso somado dá 90 unidades ao longo do Brasil, sem falar das aquisições que ela ainda planeja fazer, que na minha opinião ela deve fazer nos próximos meses ou anos. Possíveis fatores que eu acho que possam vir a impulsionar a empresa. Como vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco, ela é muito ligada aos planos de saúde. E eu acredito que quando o país acaba crescendo, se recuperando de uma crise, como a gente passou alguns anos atrás por uma crise, eu acredito que a gente venha se recuperar e as pessoas cada vez façam mais planos de saúde. Porque ninguém nunca vai deixar de estar preocupado com a sua saúde e com a sua vida, porque eu acho que é essencial para tudo. As possíveis dificuldades que eu acho é a perda de eficiência, principalmente nas aquisições dela. E assim como o Benjamin Graham falava no livro dele, O Investidor Inteligente, quando uma empresa compra muitas empresas é que ela não é eficiente. Mas no caso da Fleury a gente consegue entender um pouco mais o porquê dela fazer tantas aquisições. Que na verdade é para ela expandir um pouco mais a atividade dela, já que ela não consegue fazer de uma maneira tão fácil ao longo do Brasil. Porque não é de uma maneira vai lá no Mato Grosso e cria uma unidade. Não é assim, porque lá no Mato Grosso já tem uma marca forte, então tem que chegar lá, implementar, não tem como fazer isso. Ou seja, eles compram uma marca. Os sócios dela, não tem um sócio que tem o controle da empresa, mas o sócio maioritário é o Bradesco Seguro, com 16%, o resto é tudo na mão de acionistas bem pulverizado. As empresas que ela possui no portfólio são essas, algumas são mais famosas, mas a maioria delas tem uma relevância muito importante no mercado do Brasil. Botei um asterisco ali na clínica Papaís, porque ela tem uma joint venture, que é uma parceria de aquisição junto com a Odontoprev, e elas dividem mais ou menos a empresa, sendo que a Fleury tem 51%, ou seja, tem o controle da empresa. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre a composição da receita e como que ela ganha dinheiro. Basicamente, ela por meio de análises clínicas e exames de imagem, como uma tomografia, um exame qualquer ou um exame de sangue, ela dá esse serviço ao cliente e o cliente que paga mensalmente seu plano de saúde tem como o plano de saúde o intermediário, ou seja, ele paga para a Fleury o preço do exame ou da análise clínica. E isso ocupa 84% da receita da empresa. E os outros 14%, que tem uma relevância também, mas nem tanta, são os serviços do modelo B2B em hospitais. Ou seja, a Fleury disponibiliza em alguns hospitais os seus serviços de exame e análise clínica. Ou seja, se você estiver no hospital, talvez você possa ter que fazer um exame, você faz o exame da Fleury e a Fleury também ganha dinheiro em cima disso. E o plano de saúde também paga ela, só que de uma maneira mais indireta. O plano de saúde paga o hospital, que paga a Fleury. A composição da receita é mais ou menos assim. Os outros 2% que eu não citei são os laboratórios de referência, que são basicamente laboratórios com uma tecnologia mais avançada e exames mais aprofundados, diga-se de passagem.
a relevância de cada estado nas unidades de atendimento, que são essas unidades daqui, que fazem os exames, a porcentagem de cada estado na receita de unidade de atendimento é essa. Eu vou pular para o próximo slide, porque no próximo slide eu somei a marca A mais São Paulo com a marca Fleury, porque a marca Fleury só atua em São Paulo, então é a mesma coisa. Ou seja, São Paulo ocupa quase 70% da empresa, da receita da empresa, e os outros 20% mais importantes são o Rio de Janeiro, os outros 11 são diversificados ao longo do país. O que pode concluir é que praticamente 90% da receita da empresa das unidades de atendimento vem do Sudeste, mais especificamente do Rio de Janeiro e São Paulo. O lucro líquido da empresa a gente vê que vem crescendo nos últimos anos, não é uma curva crescente para cima, porque a gente está falando de renda variável, as empresas passam por ciclos econômicos e por dificuldades. Então a gente vê aqui que ela veio crescendo com alguns problemas, digamos assim, no meio do caminho, mas no final o que importa é que ela cresceu, e isso pode também essas quedas no lucro podem ser justificadas por meio de aquisições. A cotação versus o lucro, a gente pode ver aqui que, como eu sempre digo, a cotação acompanha o lucro no longo prazo. E a gente pode ver que mesmo não tendo acompanhado sempre, no longo prazo a cotação vai sempre atingir o mesmo patamar do lucro. O ROI aqui eu comparei ele com a margem líquida, mas é mais para mostrar num gráfico de porcentagem o crescimento de cada um ao longo do tempo. Ela tem um retorno muito grande no patrimônio líquido dela, que é o ROI, que é de 18%, ou seja, a empresa consegue 18% de retorno sobre o patrimônio líquido dela. Sendo assim, o lucro líquido representa 18% do patrimônio líquido, que é o que ela consegue ter de retorno sobre o patrimônio. A margem líquida é de 11%, ou seja, o lucro líquido representa 11% da receita líquida dela. Aqui algumas métricas e resultados. As principais para mim são o ROI, que é de 18%, o lucro líquido de 268,7%, o dividend payout e o yield, o payout de 80%, ou seja, ela distribuiu de 100% dos seus lucros, ela distribuiu 80% deles para os acionistas, e isso representa 3,3% em relação ao preço da ação. O fluxo de caixa operacional da empresa é de 409 milhões de reais, e a gente vai fazer uma relação com o CAPEX daqui a pouquinho. Ela tem um capital de giro positivo, ou seja, isso permite a ela ter um caixa disponível para movimentações que ela precise no momento. A margem líquida também é boa, como a gente já falou dela. A dívida bruta sobre patrimônio líquido, assim como a dívida líquida sobre EBITDA, tem números bem saudáveis, o que mostra uma estrutura de capital bem conservadora da empresa. O CAPEX, como eu falei, que eu iria comparar com o fluxo de caixa operacional, ele representa apenas 31%. O que isso quer dizer? Que a empresa gasta investimentos como se fossem investimentos para o futuro da empresa, em geral, apenas 31% do fluxo de caixa dela. E isso significa que ela está gastando muito pouco do fluxo de caixa dela, e como a gente pode observar abaixo, isso supera a depreciação e amortização, o que quer dizer que a empresa está investindo mais do que ela está se depreciando e amortizando, e mesmo assim tem um CAPEX abaixo do fluxo de caixa, o que mostra que essa diferença ainda permite uma margem para a empresa. A CVM 358 é uma regulação da CVM que obriga as empresas a mostrar se os seus administradores e diretores têm ações da empresa. A gente pode ver aqui que os administradores e diretores têm ações da Fleury, o que eu acho um ponto muito positivo, porque se a gente olhar no ponto de vista do longo prazo e dos caras estarem com a pele em risco, isso quer dizer que eles acreditam mesmo na gestão que eles fazem lá e no trabalho que eles estão fazendo. Isso quer dizer que eles estão botando o dinheiro deles em risco, eles estão confiando na própria atividade. As perspectivas futuras da empresa são a expansão da atividade dela no segmento premium, também no intermediário. Ela continua se provando ao longo do tempo, porque a curva de lucro delas não foi tão crescente que eu quero dizer, não foi em linha reta, mas a gente também não pode exigir isso de uma empresa, porque, como eu já falei, é uma empresa, não é um título de renda fixa do governo, então nem sempre vai crescer em linha reta. E também continuar a cultivar uma estrutura de capital saudável, e caso ela venha contrair alguma dívida, que seja para uma aquisição muito importante, que faça ela ou crescer no market share, ou expandir sua atividade de uma maneira muito boa. E ela também se manter como o maior player do segmento dela, de uma maneira saudável e se adaptando sempre às possíveis dificuldades que ela possa atravessar. Né?
Os fatores que eu acho importante de observar são o aumento da eficácia da operação em conjunto com o crescimento, ou seja, a empresa conseguir aumentar as margens dela juntamente com o crescimento, e aquisições estratégicas, ou seja, ela comprar uma empresa que seja interessante e que seja alinhada. E essa empresa vai permitir que, com o tempo, ela atinja uma sinergia junto com a Fleury. Ou seja, todas as empresas vão estar integradas de uma maneira que faça a Fleury ter uma malha muito grande de empresas ao longo do Brasil. Isso vai, para mim, significar uma vantagem competitiva. Mais um fator que eu acho bom para você investir na empresa no longo prazo. Algum tipo de alavancagem que seja justificado por uma aquisição boa e mantimento das métricas que eu já citei em bons valores. A nota que eu atribuí para a empresa foi de 6,3. Isso dá 3,97% da minha carteira. Então é isso. O que eu queria deixar bem claro aqui que não é uma recomendação. E eu acho que essa empresa, pelo menos foi assim que eu tomei minha decisão, que ela, numa carteira de longo prazo, bem diversificada, ela foi uma boa opção para mim. Mas isso não quer dizer que ela seja uma empresa que eu botaria 100% do meu patrimônio dela. Por isso que eu acho muito importante você estar sempre diversificando seu patrimônio. O que significa isso? Você está sempre comprando ações diferentes ou comprando fundos, títulos de renda fixa diferentes, para você não se expor muito ao risco que uma empresa tem. Porque toda empresa tem um risco. E diversificando você consegue se expor menos a cada um desses riscos. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí, deixe um comentário. Dá bastante trabalho para produzir, mas eu fico feliz com o retorno que vocês dão. Muito obrigado aí. É só o começo.